Olá pessoal, estamos aqui no segundo vídeo do canal. Hoje a gente vai trazer mais informações sobre a questão da taxação do Pix. Primeiro, né, vamos ao que gerou todo esse fuzuê nas redes sociais. De janeiro de 2026, Primeiro de janeiro? se você movimentar mais de 5 pau, você vai ter que pagar imposto de 27,5%. Aqui já dá um tom de por que isso gerou tanta comoção e que a Jovem Pan, no caso, né, o apresentador, não foi inocente. O jeito que ele expõe essa informação, pausadamente, mistura certos conceitos, porque ele falou que movimentação de 5 mil já pagaria 27,5%, e não é bem assim. Mesmo dentro da tributação atual nossa, isso não funciona dessa forma, mas né, ele fez questão de ignorar certas coisas para gerar o choque, né, a comoção. Não é quem ganha mais de 5 mil, Só movimentar? é quem movimenta. Se você ganha 4 mil e movimenta mais 1.000, você tem que ir lá e tem que declarar bonitinho o seu imposto e vai ser tudo por aplicativo. Um conceito, declaração de imposto de renda. Todo mundo tem que declarar. Até quem é isento declara. Então isso não é novidade. Você tem que declarar sua renda. Muita gente, né, tem a famosa sonegação, porém todo mundo declara. Até os sonegadores declaram alguma renda. Provavelmente declaram menos do que ganham, mas declaram. Não vai ter mais cartinha, certo? Certo, professor? É isso? Não vai ter mais a cartinha chegando, vai ser tudo. Não é porque você não precisa ganhar mais. Você movimentou. Se você movimentar, você ganha quanto? eu ganho 4. Você está vendo que ele insiste na questão de movimentar. Até agora ele não falou uma fonte sobre isso. Se ele falou que a Receita Federal acabou de soltar uma diretriz falando isso. Não, até agora ele falou tudo da cabeça dele. Você movimentou 6, você vai, os dois contos você tem que falar. Declara aí, porque Você tem que declarar. Porque se você não declarar, vem uma carcada da Receita de 150%. Beleza, ainda falou que tem uma multa. Se você não declarar, você vai pagar uma multa de 150%. Tá. Em cima de quê? Se você não declarou, como que ele chegou nessa multa de 150%? Ela vai ser aplicada em quê? Como? Então, eu vou acabar esse vídeo por aqui, mas ele já dá um tom pra gente do seguinte: é fácil demais fazer fake news aqui no Brasil. Por quê? Quem é contra o governo já vê essa informação e já se inflama e já vai pra internet e já frita aquele auê todo. Quem é a favor do governo vai gastar muita energia para desmentir isso. Eu tô tentando fazer um vídeo explicativo para a gente entender por que que isso é uma mentira. Ele mentiu em 1 minuto de vídeo. Esse vídeo meu vai ficar pelo menos 10 minutos para eu tentar entender, junto com vocês, e explicar por que que isso é mentira. Olha para você ver como que é muito bizarro isso que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma matéria do Infomoney. Bom, aqui a gente tem uma matéria do Infomoney com o seguinte título: Receita volta a desmentir cobrança de imposto sobre Pix e suposta multa de 150%. Notícias falsas similares já haviam sido desmentidas pelo órgão no início de 2025. Publicado dia 29/12, às 3h38. Pois bem, né, a Receita Federal divulgou um comunicado em que volta a desmentir a existência de cobrança de imposto sobre transações financeiras acima de 5 mil e uma suposta multa de 150% para quem não pagar o falso imposto. Notícias falsas similares já haviam sido desmentidas pelo órgão no início de 2025, quando viralizou o vídeo do deputado Nicolas Ferreira especulando que o Pix poderia ser taxado. A Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição atual. Vamos pausar aqui para entender o seguinte: dentro do que está escrito na Constituição hoje, movimentação financeira não pode ser tributada. Para acontecer qualquer alteração disso, precisa passar pelo Congresso e Senado. Ou seja, é praticamente impossível ter uma mudança disso por agora. Tem que ter uma comoção, literalmente, do Congresso e do Senado para ter uma alteração sobre isso. Então, qualquer notícia que você ver falando sobre taxação de PIX nesses moldes, já tem muito indício de ser mentira. Aí vai lá e continua, né? Não existe nenhuma tributação de 27,5% em transações. É completamente falso. Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração. Continua o órgão. As notícias falsas que voltaram a circular nos últimos dias relacionam duas medidas completamente distintas: o monitoramento mais rígido de transações suspeitas via Pix e a isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovada pelo Congresso Nacional. É o caso de um vídeo gravado no início do ano pelo senador Flávio Bolsonaro, atualmente pré-candidato a presidente. Na gravação que reapareceu nas redes sociais recentemente, ele afirma que o decreto do Lula determinou que quem recebesse mais de 5 mil em transferências via Pix em um único mês teria que pagar imposto de renda. Caso contrário, poderia ser multado. Abre aspas. A única verdade que essas mensagens falsas não querem contar é que, a partir de janeiro
quem ganha até 5 mil estará completamente isento do imposto de renda. E quem ganha até 7.350 terá desconto. Isso é o que os autores dessas mensagens falsas não querem que a população saiba. Não caia em fake news, reforçou a Receita. Você está vendo aqui que eles misturam as coisas? O que a Receita queria fazer e vai fazer é monitorar quem movimenta mais de 5 mil reais por mês para fazer um ajuste fino. Isso, não sei se vocês vão lembrar, foi o que ocasionou a detecção de várias empresas de lavagem de dinheiro que estão sendo investigadas, estão tendo pessoas presas por conta desse tipo literalmente, envolvimento com o crime organizado. Então, esse tipo de fake news, além de ser prejudicial à imagem do governo em si, ela é prejudicial no combate à corrupção. Porque ela tira o sentimento anticorrupção da população, o sentimento anticorrupção da população é ofuscado por esse tipo de notícia, porque a população em geral vira as costas para a Receita, né? Cria uma animosidade contra a Receita, sendo que a Receita, o foco não é a população de forma geral, o foco é quem se utiliza desses mecanismos para fazer lavagem de dinheiro. Então, é muito complicado esse tipo de coisa. Aí tá lá. A normativa da Receita Federal, que serviu como base para a criação das notícias falsas, tornou mais rígidas as regras para as fintechs de monitoração de transações suspeitas e aumentou o piso da movimentação monitorada de 2 para 5 mil para pessoas físicas e de 6 para 15 mil para pessoa jurídica. Após a repercussão negativa, o governo Lula recuou da medida, mas voltou a estabelecer regras mais rígidas em agosto, após a Operação Carbono Oculto, revelar que facções criminosas utilizaram contas em fintechs para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas e outros crimes. Tá vendo como uma coisa liga na outra? Isso era para ter acontecido lá no começo do ano. Devido à repercussão das fake news lá no começo do ano, isso foi atrasado até agosto. Depois de uma operação revelar que o crime organizado estava usando fintech para lavar dinheiro. Ou seja, de janeiro a agosto, imagina quanto dinheiro passou batido pela Receita Federal, que poderia ter sido detectado antes, e ela poderia ter tomado medidas, né, para cercar essas pessoas envolvidas com crime organizado, porém não fizeram porque a população toda estava contra essa medida. Eles tiveram que fazer uma questão política de controlar mesmo o nível da conversa. E olha o que isso ocasiona aos cofres públicos. Gente, cofre público, dinheiro público é dinheiro nosso. Querendo ou não, eu entendo que existe toda uma problemática envolvendo o governo que eu falo é executivo, judiciário e legislativo. Porém, não deixa de ser dinheiro nosso. Enfim, aí volta, né? A nova instrução normativa da Receita deixou claro que o intuito da medida é combater o crime apenas equiparou as regras das fintechs àquelas exigidas das instituições financeiras tradicionais, como os bancos. Então, basicamente, as fintechs tinham uma proteção a mais do que os bancos, porque elas não precisavam declarar tantas informações quanto os bancos. A Receita tentou igualizar isso e deu o que deu. Aí eu fui no comunicado da Receita, né? No site do Gov. A Receita Federal sempre recebeu os dados sobre o Pix. As novas normas atualizam o fornecimento de informações para instituições financeiras, contemplando soluções recentes e novos atores de mercado, como as fintechs. Aí ela fala muito sobre a onda e tal, mas além de não instituir a taxa sobre o Pix, a medida também passou a adotar um limite maior de movimentação para monitoramento, de 2 para 5 mil para pessoas físicas e de 6 para 15 mil para pessoas jurídicas. Ou seja, na verdade, as movimentações que a Receita fiscalizava, né, com mais atentamente, ela melhorou para quem é um cidadão comum. Porque passou de 2 para 5 mil. Ou seja, se você recebia um Pix acima de 2 mil, se você movimentava 2 mil por mês, você já estava nos olhos da Receita. Agora, você vai ter que movimentar 5 para você cair nos olhos da Receita. E para quem é PJ, melhorou para a população de forma geral. Enfim, o que vocês acham disso? Eu acho que esse tipo de coisa é um tremendo serviço para a sociedade de forma geral, porém movimenta base, que é o movimento base, e intensifica o divisionismo brasileiro. Eu sei que gente dos dois lados conseguem ver esse tipo de coisa e perceber a situação real. Porém, né, a rede social intensifica tudo para que essa disputa seja ainda mais acirrada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí qualquer coisa que for acrescentado no debate. Novamente, não vão ser aceitos comentários desrespeitosos, nem comigo, nem com qualquer pessoa que comentar aqui abaixo. E é isso, até o próximo vídeo.